Os protestos contra o marco temporal das terras indígenas continuaram em São Paulo nesse fim de semana. Grupos se reuniram no Pico do Jaraguá e manifestaram contra a demarcação. A repórter Soraya Lawande traz as últimas informações. Como é que foram esses protestos nesse fim de semana? Pois é, Tiago, essa já é a segunda manifestação do grupo indígena em menos de uma semana. Na semana passada, terça-feira, dia 30 de maio, a gente trouxe até aqui no Jornal da Manhã a informação. Cerca de 100 pessoas bloquearam a rodovia dos Bandeirantes, causando bastante transtorno para o motorista que tentou acessar a rodovia dos Bandeirantes e também a Anhanguera, que era uma das alternativas ali na ocasião. Na ocasião, na terça-feira, a tropa de choque precisou intervir para dispersar os manifestantes até com certa força, usando bombas de efeito moral, de gás lacrimogêneo, bombas de balas de borracha. Neste domingo, o quórum foi um pouco maior. Eles fizeram esse protesto na terra indígena Jaraguá, na zona oeste da capital paulista, exatamente na aldeia onde eles moram. Existia até uma expectativa de que eles bloqueassem e pudessem bloquear novamente a rodovia dos Bandeirantes. O ato foi denominado Caminhada pela Vida e reuniu representantes de 16 etnias que se reuniram em frente à terra indígena do Jaraguá. Como eu disse, existia mesmo uma expectativa de que esse ato, que essa manifestação acontecesse novamente na rodovia dos Bandeirantes, mas o Tribunal de Justiça, no sábado, proibiu que essa manifestação acontecesse lá, até para evitar que novos transtornos aos motoristas pudessem acontecer, sob pena de multa, inclusive, de R$20 mil. Portanto, eles mudaram de local e acabaram fazendo ali a manifestação, o ato de qualquer maneira, mais perto e próximo da aldeia onde eles residem. Compareceram membros de sindicatos, movimentos sociais, além de lideranças políticas, como é o caso do deputado Eduardo Suplicy, que participou do ato. A passeata começou ali por volta de 12h30, 1h da tarde, e antes do início o clima era de uma certa apreensão. Portanto, viaturas da Polícia Militar estavam presentes, para evitar novos tumultos como o que a gente presenciou na semana passada. O julgamento do marco legal, a gente lembra, no marco temporal, no Supremo, está suspenso por conta do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, nesse fim de semana houve inclusive um acordo entre os índios e a Polícia Militar para que eles não obstruíssem qualquer via aqui de São Paulo. Mas, Soraya, um outro destaque nesse fim de semana, uma reunião do presidente da França, Emmanuel Macron, com o cacique Raoni. É isso? Exatamente. Inclusive, foi o próprio líder francês, Emmanuel Macron, que utilizou as redes sociais postando uma foto deste encontro que aconteceu no palácio lá do oficial do presidente da França. O presidente francês homenageou o líder indígena no Twitter pelo trabalho de décadas na defesa da Amazônia e dos povos originários. Ele escreve o seguinte: preservar as florestas tropicais, garantir o respeito aos direitos dos povos indígenas, esse é o trabalho da sua vida, sua luta pela humanidade, se referindo ao líder indígena da etnia Kayapó. No final do post, ele diz o seguinte: estamos atentos ao que nos diz cacique Raoni há 18 dias da cúpula de Paris para um novo pacto financeiro global que o mundo precisa, escreveu o líder francês. Esse post está em português, mas ele também fez um post em francês e também em inglês. Essa visita antecede, de fato, uma aguardada reunião, a cúpula de Paris, que acontece agora no fim do mês, no fim de junho, que discutirá propostas para fortalecer tanto a chamada economia verde, também pautada pela sustentabilidade, baixa emissão de carbono e também pela redução dos impactos sobre o meio ambiente. O evento, portanto, deve também contar com a participação de Luiz Inácio Lula da Silva, líder aqui do Brasil. Inclusive, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É com vocês aí no estúdio. É isso. Soraya Lawande com as informações aqui de São Paulo. Até já, girando os comentaristas. Amanda Klein, essas manifestações dos indígenas vêm ganhando corpo. Será que isso pode ter alguma influência nas decisões do Supremo e do Congresso Nacional?
Olha, Thiago, é uma matéria muito polêmica e que já está no Congresso há cerca de 20 anos, só que andou nesses últimos dias, principalmente diante da perspectiva de que o Supremo Tribunal Federal tomasse a decisão final. Interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira, do próprio governo Lula, o advogado-geral da União, estiveram com ministros do STF na tentativa de adiar, de postergar o julgamento marcado, acho que agora para dia 6 de junho, começa terça ou quarta-feira, sobre o marco temporal. Tinha um pedido de vista, mas a ministra Rosa Weber, que é presidente do STF, não aceitou e julgará esse caso. Agora, temos um problema real, porque a Câmara dos Deputados aprovou o marco temporal. Aliás, quando a gente fala na demarcação só das terras até 1988, esse projeto de lei impõe uma série de outras dificuldades, medidas muito controversas para os indígenas, como, por exemplo, a possibilidade de construírem rodovias, projetos de irrigação em suas terras, sem que os indígenas sejam consultados sobre isso. Tem uma série de pontos muito polêmicos nesse PL. Agora, tem duas instâncias que podem travar isso. A primeira é o Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco já disse que vai se debruçar com mais cuidado sobre o tema, e a outra é o STF. Agora, no STF, pelo que eu apurei, pode haver um pedido de vista. Mesmo que a ministra Rosa Weber, a presidente, retome o julgamento nessa semana, pode haver um pedido de vista que paralise de novo, justamente para não entrar em confronto com a Câmara dos Deputados. E o cacique Raoni, só para terminar, é uma figura simbólica. Ele se encontrou com Emmanuel Macron, mas foi ele também que subiu a rampa junto com Lula e uma série de outras pessoas que representam essa frente ampla e uma série de pontos e áreas simbólicas, como o meio ambiente e os povos indígenas, que fizeram parte da pauta de reeleição do presidente Lula. Beraldo, o que precisa ser levado em conta nessa discussão com relação ao marco temporal? Os indígenas precisam ser ouvidos e já tinha passado pela sua cabeça a possibilidade de um encontro Macron e Raoni? Pois é, os indígenas precisam, não só precisam ser ouvidos, mas como já foram ouvidos. Esse ponto que a Amanda trouxe, de que os indígenas estão reclamando pelo fato de não precisarem ser ouvidos quando houver interesse nacional sobre aquelas terras, isso é uma besteira. É claro que se você precisa promover o desenvolvimento do Brasil, dar infraestrutura para a população brasileira e uma estrada, uma ferrovia ou algo do tipo precisa passar por uma terra indígena, tem que passar, porque isso acontece com qualquer brasileiro. E aí a gente olha para esse encontro, Macron e Raoni, e o Macron vai postar falando em respeito aos povos e tal, como se ele tivesse autoridade para falar isso. É presidente da França, que invadiu inúmeros países na África, nas Américas, promoveu barbaridades nesses países e hoje está lá pagando essa conta. Então, o Macron tem que ter um pouco mais de cuidado para fazer essas festas, porque a Amazônia é do Brasil, não é da França, não.